vamos falar agora com o Gustavo Alves, que é diretor do espetáculo Alto de Páscoa de Brasília. Gustavo, o que você achou dessa encenação de José skatista, Maria de calça toda rasgada? Como é que você viu tudo isso? Eu acho que foi, no mínimo, inusitado esse roteiro, a linguagem, as manifestações artísticas completamente contemporâneas e contextualizadas para passar essa mensagem. Eu achei que foi muito, muito bacana e muito atual. Para você que trabalha com teatro, que impacto você acha que esse espetáculo teve hoje na vida das pessoas que assistiram? Eu acho que é muito importante quando a arte ela se comunica com o público atual. Eu acho que é para a geração de hoje, é para o jovem, é para o adolescente. Ele passa essa mensagem, ele é para as pessoas do dia de hoje. É um espetáculo para as pessoas que se comunicam com as pessoas do dia de hoje. Eu acho que ele passa exatamente a essência da mensagem com uma roupagem atual. Muito obrigada, Gustavo. Nós estamos aqui com o Felipe Haas, que é o idealizador do Festival de Louveira. Felipe, como você vê essa maneira de contar a história bíblica através de parábolas? Eu acho que é super importante contextualizar, né, a peça, a história de Jesus, o nascimento de Jesus, nesse estilo radical, nesse estilo urbano, street. Eu acho que isso vem de encontro com essa geração atual que nós estamos vivendo hoje. Nessa versão desse espetáculo de hoje do Virada Radical, teve um tema que fez parte do espetáculo, diversas cenas, que é o aborto. Como você vê a igreja falando de aborto e ao mesmo tempo contando uma história bíblica? Eu acho que é tempo da igreja cumprir o seu papel na sociedade, e não se omitir a certos assuntos que, mesmo sendo polêmicos, né, nós temos que nos posicionar e dar nosso recado. Então acho que usar a Bíblia e usar a história do nascimento de Jesus para falar sobre o aborto é uma grande sacada e foi feito com muita criatividade e muito legal, muito bom. Como espectador, o que você achou do espetáculo Virada Radical? Surpreendeu bastante, foi muito bom. Muito obrigada, Felipe. Nós vamos conversar agora com o pastor Tiago David, que é compositor de 2 músicas que foram apresentadas no espetáculo Virada Radical e cantou a última música também, Glória Eternamente. Tiago, como foi para você ver o seu trabalho parte desse espetáculo? Foi muito emocionante desde o começo, porque quando o Tom me passou a ideia do projeto, já fiquei apaixonado logo de começo. Que essa ideia de trazer a história antiga para dentro da nossa realidade, do nosso contexto, é uma coisa que eu venho buscando, não somente através da música, mas da pregação também. Então, a hora que ele passou a ideia, eu já falei com Deus, já sentei. E sentar ali e ouvir e ver tudo que foi montado. Uma coisa é ver no estúdio, outra coisa é você ver aqui. É quando eu vi a galera toda empenhada e dança, coreografia, me emocionou demais. Eu creio que todos nós, né? Foi muito bom. Você como pastor, você assistindo o espetáculo, como você imagina que o público recebeu? Bom, eu consegui enxergar de uma forma extraordinária para esse momento que a gente vive hoje no Brasil, porque eu vou falar de mim, eu sou um pastor muito jovem, então assim, eu vejo que hoje os pastores da nossa nação têm um pouco de dificuldade de pensar dentro da cabeça de um jovem, então das suas maneiras, dos seus costumes, do seu jeito de se vestir, de comportamento e tudo mais. Então quando eu sentei ali e vi tudo que foi montado, do jeito que foi montado, foi muito especial. Porque eu consegui entender que, na verdade, quem estava por trás disso pensou como um jovem. Então, a linguagem de Maria, tanto de José e tanto de tudo que foi montado do cenário e de tudo mais, foi realmente para trazer essa faixa etária, que são pessoas importantes para o reino de Deus também, que talvez não tenham dinheiro para investir financeiramente, mas têm a força, como a Bíblia diz, os jovens têm a força. Então a igreja tem que pensar nessa força que os jovens têm. E foi muito especial estar sentado e ver tudo isso montado pensando nesse objetivo. Nós temos acompanhado o comentário do público que assiste o espetáculo e a canção Gabriel está assim, top 1, né? As pessoas costumam comentar a respeito de sentir mesmo a presença de Deus durante o momento dessa canção. Como foi a inspiração? Foi especial, porque eu fui buscar nos textos da Bíblia, né, nos evangelhos, porque o Tom me passou a ideia e disse, olha, eu preciso de uma música que fale sobre isso e caminhe nesse sentido. Aí eu falei, beleza, vou lá sentar, e sentei, comecei a orar e comecei a ver os textos, né? E eu tentei passar na ideia da canção Emanuel a forma de pensamento com que Maria estava naquele momento e a maneira com que o anjo passou. Então, é como se naquele momento o anjo estivesse cantando para ela.
da forma com que ela foi escolhida para aquela missão, da forma com que Deus tinha agraciado ela, porque é assim que o texto mostra, né? Então eu não quis colocar na terceira pessoa, eu tentei colocar como uma conversa mesmo do próprio anjo falando com Maria. E é emocionante a canção porque ela vai se desdobrando ali ao longo das estrofes e junta-se com aquilo que o nosso amigo fez ali na encenação toda e foi maravilhoso, maravilhoso. Muito obrigada, Tiago. Nós estamos aqui com o cantor Kleber Pereira, que dá a voz à canção Gabriel do espetáculo Virada Radical. Kleber, você acabou de assistir o espetáculo pela primeira vez. Como você se sentiu quando você viu a sua voz fazendo parte da encenação? Bom, para mim é muito emocionante, ainda mais se tratando do momento que foi, né? O momento que o anjo fala com a Maria. É um momento muito especial, um momento bem marcante na vida, eu acredito que na vida de Maria, lógico, receber essa notícia vinda de um anjo, num momento tão especial. Como espectador, o que você acha que esse espetáculo, nessa linguagem tão jovem, pode contribuir com esse público, essa nova geração de cristãos? Bom, é muito emocionante ver essa galera jovem, crianças, adolescentes jovens, falando desse assunto tão importante e trazendo para o nosso contexto também, de uma maneira mais contemporânea. E eu acho que é importante isso, trazer essa galera, essas crianças, esses jovens e adolescentes, para essa realidade e entrar na realidade deles também, na forma de falar, na forma de pensar, na forma de agir. Eu achei muito legal. Você imaginava que durante a sua canção ia ter uma encenação circense com os tecidos, como o Gustavo Serafim fez? Olha, eu já sabia que ia rolar alguma coisa assim, mas não com essa magnitude, esse negócio tão bonito do tecido e tal. É super difícil. Eu até estava comentando com o Tom que o rapaz que fez tem essa técnica de circo, etc. Eu achei muito lindo. Muito obrigada, Kleber. Estamos aqui com a cantora Mari Rocha, que deu a voz e também é a compositora da música Me Deixe Viver. Mari, conta pra gente como que nasceu essa composição. Olha, eu vou te contar que foi um presente de Deus, assim. Que eu lembro quando Moisés falou, a gente precisava de uma música de aborto e tal. Daí eu falei pra ele, Moisés, eu não sou muito bom em compor, assim, Deus me dá as coisas, tipo, às vezes eu tô orando, aí Deus me dá, mas eu não sou assim. Não tenho o dom de chegar, sentar e fazer uma coisa, sabe? E aí, num dia, Deus me deu essa letra e eu creio que foi uma revelação, assim, de Deus mesmo. E aí Deus me deu a letra, a estrofe, o coro. E aí, quando meu marido chegou em casa, eu mostrei e falei, amor, nossa, eu fiz essa música aqui e tal. E aí ele ouviu e falou, nossa, muito legal. E aí ele fez a ponte da música, né, que era o que faltava assim para a música ficar completa. E a gente sabe que realmente foi um presente de Deus assim essa composição. Durante a peça, na exibição da canção, tem uma coreografia de dança e uma coreografia muito impactante. Como foi para você quando você assistiu isso? Eu fiquei emocionadíssima demais, porque a ideia da música, assim, quando uma pessoa ela engravida e de repente decide abortar por várias questões ou porque o namorado não quer que ela tenha criança, tal. Então, a família opina, a mulher opina, o rapaz opina, mas o que a criança falaria nesse momento, né? O que ela falaria para poder permanecer viva? Ela é a única que não pode opinar. Então, a hora que eu ouvi assim mesmo, com o som alto da igreja, com aquela coreografia, aqueles panos, aquela coisa, nossa, foi emocionante demais. Eu chorei demais. Foi muito lindo. Eu estou agora com a Yamoni, que é a atriz que faz a personagem Sophie, uma repórter um pouco diferente. E ela é responsável pela cena de comédia do espetáculo. Era essa a sua expectativa? Que o público aceitasse, gostasse tanto assim do seu personagem? Não, eu não tinha expectativa, tipo, quase nenhuma. Foi uma surpresa pra mim, porque eu não sabia como seria o personagem, mas eu tô gostando do que o povo tá achando. Nós vamos conversar agora com o Renan Juste, que acabou de sair da gravação. Renan,
seu papel, ele tem uma importância muito grande para o público masculino. E nesse espetáculo Virada Radical, foi mostrado José de uma forma muito diferente, que tocou muito nos meninos. Como que você viu isso? Eu vi de uma maneira, assim, totalmente diferente, né? Até mesmo para mim, assim. Uma peça totalmente contemporânea nos tempos de hoje, né? E o pessoal, até o público jovem, principalmente, né? Que é a peça voltada para o público jovem. Então, eles podem se identificar com a peça, com o José, né? Ele se guardando até o último minuto ali, até mesmo Maria tendo o filho do Espírito Santo, e ele se guardou, ele esperou, ele se compromete até. Na peça ele fala que ele se compromete. Enquanto ela não tiver o menino, ele não tem relação sexual com ela. Então isso é a prova de que realmente ele estava afim dela, ele amava ela, ele estava totalmente apaixonado por ela e ele queria ficar o resto da vida dele ao lado dela, entendeu? E isso é um ato assim totalmente de fidelidade que ele tinha por ela e primeiramente a Deus também. E é maravilhoso poder fazer parte disso, foi tremendo, foi maravilhoso, foi legal demais. Para você que nunca tinha feito nada similar, nenhum papel em teatro, como foi esse desafio? Foi maravilhoso, cara. Isso aqui, esse ambiente, essa atmosfera de todo mundo um ajudando o outro, cada um fazendo o seu papel, aquela correria, tal, pouco tempo de ensaio, mas foi maravilhoso poder fazer parte disso e uma experiência também que eu já peguei, primeira vez que eu estou participando, entendeu? Acredito que seja a primeira de muitas. Graças a Deus correu tudo bem e vai ser maravilhoso aí esses 2 dias aí. Tenho certeza que várias vidas vão ser salvas para Jesus aí, em nome de Jesus. Nós vamos conversar agora com o Eliabe Tomás, que dentro do espetáculo Virada Radical, ele acabou atribuindo diversas funções, além de fazer 3 personagens diferentes, né? Você faz o palhaço na abertura, depois você entra no debate, né? Totalmente a favor do aborto, e também tem a participação na hora do nascimento. Como é que você fez para compor 3 personagens totalmente diferentes? A gente vem trabalhando aí nos ensaios, né, desde o começo do projeto. Aí no começo do projeto eu tinha só o compromisso de fazer as maquiagens, né, da galera e não de atuar. Aí foram surgindo as vagas, eu fui fazendo os testes, aí fui passando, né, mas glória a Deus que deu certo, né, Deus foi abençoando cada vaga dessa. Eu estou muito feliz mesmo, fazer a abertura, fazer o senhor Robert lá, que é a favor do aborto, né, que é um tema polêmico que a peça propõe, né, para o público, e fazer a parte na Nascimento de Jesus como mendigo. Está sendo um trabalho muito legal, muito gratificante de fazer. Nós vamos conversar agora com a Luciana Nakayama, que é autora da peça, né, o espetáculo Virada Radical. Luciana, conta pra gente como foi a experiência de trabalhar com pessoas que nunca tiveram contato com o teatro. Foi bem bacana, assim, foi uma experiência que eu já vinha fazendo algumas coisas assim com dependentes químicos, então de colocar essas pessoas em cena. Eu venho de uma metodologia também de teatro espontâneo, que é o teatro de reprise, e eu venho de um trabalho já de 2, 3 anos com o teatro debate, que é uma metodologia que a gente trabalha com a plateia em cena, né? Então, fazer com que essas pessoas façam essa coisa sensível que o ator tem de ir para a cena, né? Claro que nesse processo foi um processo mais delicado, porque a gente não tinha tanto tempo para ensaiar cenicamente, no sentido de técnica, né? Então eu tive que dirigir realmente, anda para lá, vai para esse lado. Então acho que o desafio maior foi nesse sentido, porque por conta do tempo, né? Mas se a gente tivesse um tempo maior de prepará-los, eu acho que seria um outro resultado, uma outra qualidade de trabalho. Eu sinto que eles fizeram um trabalho de excelência mesmo dentro daquilo que eles desenvolveram, por serem pessoas que nunca fizeram arte, nunca fizeram teatro, né? Pessoas, algumas também que nunca dançaram, né? Que foram coreografadas pela Daniela Origuela. Então foi um desafio prazeroso, assim, porque hoje você olha cada um deles, né, dentro das suas qualidades e dos seus personagens, e é bastante gratificante ver o que eles conseguiram fazer. Nós vamos conversar agora com a bailarina e coreógrafa Daniela Origuela, que fez todas as coreografias do espetáculo Virada Radical.
A coreografia do aborto é uma coreografia que ela tem um contexto espiritual muito forte. Como foi para você? Como surgiu essa ideia dessa coreografia? Na verdade, assim, eu costumo trabalhar com símbolos e significados, né? Então, assim, a maioria das coreografias que eu faço, as pessoas, elas entendem sem precisar ter muita fala. E no caso da coreografia do aborto, a gente sabia que dentro do espetáculo ia ser uma coreografia muito forte. Na verdade, a ministração do espetáculo ficou por conta dessa coreografia, né? E aí, geralmente eu tenho um tempo com as pessoas para poder discernir o papel que cada um precisa fazer e a autoridade no reino espiritual que cada um tem. Então, a gente teve um tempo com as meninas, a gente eu pude saber da história do parto de cada uma, como foi. A gente teve um momento de arrependimento com relação aos abortos que nós tivemos nas nossas famílias, pessoal de cada um. Então, assim, eu creio que a unção veio da autoridade que Deus deu nos papéis específicos. Então, assim, quem realmente fez o papel de mãe foram pessoas que tiveram filhos de verdade, né? Então, assim, foi tudo muito, assim, direcionado pelo Senhor. Então, a gente conseguiu ter autoridade diante daquilo que está sendo ministrado. E a minha maior preocupação era, assim, das pessoas virem para o Virada Radical. E pessoas que já praticaram abortos, meu medo era delas saírem daqui com um fardo, né, com um peso. Então, a gente conseguiu estar mostrando, dançando, que a partir do momento que a mulher ela se arrepende, aquele sangue é recolhido e o fardo é retirado dela e ela é liberada, né? Então, assim, ficou muito claro isso coreograficamente para quem estava assistindo. E muitas pessoas ficaram muito emocionadas mesmo, né? Pela realidade, assim, foi muito real. Então, eu creio que dentro de todas as coreografias, ela realmente foi a ministração da noite. Ministração de libertação, de cura, de autoridade. Então, foi essa estratégia que Deus deu para estar gerando essa coreografia. Nós estamos agora com a apóstola Lúcia Marques, que vai contar um pouco para a gente da experiência dela durante essas apresentações do espetáculo Virada Radical. Lúcia, como foi para você a primeira vez que você viu a peça aí na quinta, na estreia? Para mim foi muito bom, Vanessa. Eu não tinha visto os ensaios, eu não tinha ideia como ia ficar. E eu fiquei muito impactada. Na primeira noite eu comecei a chorar, principalmente na hora da dança do aborto, que tocou nesse tema e foi muito marcante para mim. E todas as noites eu tenho sentido isso, que a unção está aumentando e que nesse ponto é uma hora que Deus toca mesmo. A forma com que o Virada Radical tocou num tema tão polêmico como o aborto, como você vê, como ele pode contribuir na visão das pessoas que estão assistindo a peça, como isso pode contribuir na vida dessas pessoas? Eu acho que vai fazer as pessoas refletirem um pouco mais sobre esse tema, né? E daqui para frente eu acho que muita coisa pode mudar, né, no pensamento, nas atitudes das pessoas, porque quem teve alguém na família ou já passou por isso, sabe que não é uma coisa simples, né? Não é apenas tire uma vida, é uma coisa que você sente muito, né? É uma tristeza. Eu ministro muitas mulheres que já passaram, né, por um aborto e como para elas é difícil essa situação depois de anos e anos, né? Não é uma coisa simples. Então acho que é uma coisa que a gente precisa conversar mais com todos, com os jovens, com todo mundo. Eu estou com o apóstolo José de Brasília, que acaba de assistir o espetáculo Virada Radical. José, eu gostaria de saber a sua impressão da peça que você acabou de assistir. Olha, sinceramente eu fui muito impactado, me emocionei muito. Eu não imaginava que essa produção tivesse um nível tão profissional como acabei vendo. Além da música, da iluminação, da atuação dos artistas, eu senti assim uma unidade muito grande deles. Parece que eles já tinham ensaiado isso há milhares de anos e eu fiquei impactado com o profissionalismo, mas também com a unção da peça. Eu acho que o foco não foi perdido,
que foi manifestar a glória do Senhor com essa roupagem atual. Foi muito lindo, foi impactante. Eu, inclusive, aceitei Jesus de novo. Foi muito bom mesmo, fiquei muito impactado. Estou aqui ao lado do apóstolo Sandro, do Ministério Águias de Conquista. Sandro, eu gostaria que você falasse para a gente, como apóstolo, como você vê o impacto desse espetáculo na vida das pessoas que estão assistindo. Eu venho de uma cultura, de um aprendizado diferente. A gente aprendia e via o evangelho sendo pregado, apenas um homem pregando no altar, falando. Hoje, quando eu vi, assistindo o espetáculo e vendo esses jovens pregando de maneira diferente, falando o evangelho, fazendo a história de Jesus de uma maneira tão radical, como o próprio nome diz, vai impactando as pessoas. Eu vi as pessoas sendo tocadas, vi os jovens ouvindo o evangelho, numa pregação totalmente diferente. E isso é maravilhoso. Eu vejo a mão de Deus movendo sobre as pessoas, vejo as pessoas sendo renovadas, restauradas e o nome de Jesus sendo exaltado. É muito bonito, lindo mesmo de ver a maneira como o evangelho está sendo pregado desse novo jeito, de uma maneira nova. A sociedade hoje, principalmente os adolescentes com skate, eles precisam de algo na linguagem deles para que eles entendam e conheçam o que realmente aconteceu. Às vezes eles ouvem falar da Bíblia, falam de tantas coisas, mas não entende, né? É apenas mais uma história. Mas com o que a gente viu hoje, com o que eu vi hoje, fica totalmente claro. E isso precisa ser divulgado e levado que mais pessoas conheçam esse trabalho. Como o apóstolo falou, né, que seja o infinito e além. Eu adorei a peça, acho que respondeu bem às minhas expectativas e de tudo que mais também foi vocabulário jovem, bem para a nossa cidade mesmo. Foi incrível a peça. Então, está sendo muito maravilhoso na minha vida. Deus está usando eu, a minha família na minha casa. A minha mãe esses dias veio aqui também, eu trouxe a minha mãe pela glória de Deus pela primeira vez. Eu não sabia o que era esse espetáculo, mas depois que eu vi, sensacional. Foi uma coisa que mexeu comigo mesmo. Mesmo sendo cristão já há um bom tempo, ele falou algumas coisas que eu não sabia responder para algumas pessoas. Para mim foi um ponto histórico para mim. Eu achei maravilhoso, muito bem feito, muito bem organizado. Está de parabéns o pastor da igreja, está de parabéns os membros que participaram. Eu fiquei muito feliz quando, no final do espetáculo, após o apelo, eu vi amigos meus levantando e indo para a sala de oração. Estou muito feliz. Para mim vai ser um dia inesquecível na minha vida. E que vocês continuem com esse maravilhoso espetáculo, que vocês alcançaram realmente as pessoas que têm que ser alcançadas. Está de parabéns toda a direção da igreja, todos os membros, desde o menor até o maior. Tipo, pra mim isso foi muito diferente, foi muito interessante, muito novo. Tipo, eu achei muito bom porque relatou muito sobre os temas de hoje em dia, que o aborto, de certa forma o alcoolismo, as drogas. Muito bom. Eu era membro do MCI, mas eu estava afastada há um pouco mais de 2 anos. Daí eu acompanhei pelo Face que estava tendo um evento, também recebi um convite e resolvi que era hora de dar uma virada mesmo na minha vida e na vida da minha família. E foi uma bênção. E eu entreguei hoje de novo a minha vida para Jesus. Reafirmei o compromisso que eu já havia feito com ele uma vez. Foi maravilhoso, linguagem moderna, atual, lindo, nunca vi nada igual. Acho que não vou ver mais nada igual, é lindo. Mexeu muito comigo e é muito atual para o jovem, né, para chamar a atenção para o que está acontecendo nos dias de hoje. Maravilhoso. Eu achei tudo muito lindo, foi maravilhoso. Mostra assim, bastante coisa legal. Assim, eu trouxe meu filho também, ele gostou muito. Ele ficou impressionado com tudo, ele ficou muito encantado. Foi maravilhoso. Olha, realmente de todos os teatros que eu já presenciei, tanto fora quanto na igreja, esse foi um do maior espetáculo que eu vi. De grandeza, de beleza e também de qualidade. E realmente quem conhece a história de Jesus entendeu melhor todo o significado desta festa, inclusive do que o trabalho que foi feito.
realmente estão de parabéns e o Senhor multiplique com sabedoria, grandeza, saúde e muita coisa boa para que a igreja possa ver que é muito bom servir ao Senhor. A impressão foi a melhor possível. Eu cheguei aqui, não imaginava que encontraria o lugar completamente transformado, realmente virou uma casa de show, um cinema assim ao vivo, e eu fiquei realmente impactado com toda a mensagem, com toda a consistência do evento como um todo. Foi muito maravilhoso mesmo, valeu demais a pena. A viagem de 150 quilômetros, 2 horas e meia de trânsito, venho hoje, se der certo, venho amanhã de novo.